Nosso estudo terá a colaboração dos amigos Vicente Cardoso e Márcio Torres. Boa noite, com a palavra os facilitadores. Boa noite, pessoal. Isso, com alegria, noite de estudo. Nós agradecemos as presenças de vocês, também saudamos os nossos amigos internautas, que do mundo afora nos acompanham pela internet. Nós vamos começar a responder algumas perguntas que ficaram da semana passada, que está aqui com a gente. Vocês sintam-se à vontade a fazer a de vocês e deem a gente, dentro das nossas condições, a gente vai tentar responder da melhor forma possível, tá ok? O Vicente vai iniciar e a gente vai dando sequência. Um bom estudo a todos. Uma boa noite para todos. Desde já agradecemos a presença carinhosa de cada um de vocês e reiteramos aqui o convite que o Márcio já o fez a vocês, no sentido de participar conosco desse momento tão importante para cada um de nós, que vieram a esta casa em busca da mensagem, da orientação, das instruções de nossa doutrina espírita. A primeira pergunta que nós temos aqui é o seguinte: como se pode ter certeza que somos imortais? Essa certeza, ela está inata em cada um de nós. Porque a certeza da imortalidade, o tamanho é de que, se assim não fosse, Deus não teria nos criados, todos nós, simples e ignorantes, tendenciosos ao crescimento espiritual, conforme a pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Então, todos nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Como o Criador é eterno, certamente após o ato da criação de cada um de nós nos tornamos também eternos. Por isso, que essa eternidade da qual todos nós participamos é justamente a comprovação da imortalidade. Um fato curioso se deu com Jesus no Monte Tabor, quando ele convidou 3 apóstolos e subiu ao Monte Tabor, e ali, diante de Jesus, e Tiago, Pedro e João, transfiguraram, naquele momento ali, Moisés, há quase 2.000 anos atrás, naquele tempo, hoje quase 4.000 anos atrás. Elias se apresentou de forma visível, e certamente tangível. Aí está a maior prova da imortalidade das almas. Hoje, a própria ciência, através do princípio da termodinâmica, enuncia-se um princípio da conservação de energia em massa, de que tudo em a natureza transforma o tempo todo. Nada se cria e nada se destrói. Dizia um velho filósofo francês, Lavoisier, que em natureza tudo se transforma. Esse princípio é chamado princípio de Avogadro, onde ele coloca que tudo é permanentemente transformável. Nós somos criaturas, o espírito, a alma, ele não é transformável. Transformável é o princípio material. Por isso que todos nós somos seres, somos sujeitos. Uma vez criado, para nós nos resta a eternidade. Então, essa certeza vai estar nas nossas consciências, de que em momento algum a gente perece, a gente morre. Morre o corpo, mas nós continuamos vivos tanto quanto antes. Então, a maior comprovação dessa imortalidade está na própria consciência de cada um, aonde Deus realmente colocou as suas leis divinas, na própria consciência. Então, tenhamos essa certeza, porque essa certeza é um dos princípios básicos da doutrina espírita. A doutrina espírita tem 5 princípios básicos. O primeiro princípio é Deus. O segundo princípio é a alma, o espírito. O terceiro princípio é justamente a imortalidade da alma. E esse é o papel da doutrina espírita, demonstrar, através de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e sua relação com o mundo corporal.
mostrando que esse mundo exige e pós-exige a morte do corpo físico. Então está em nossas mãos galgarmos essa caminhada na busca interior da imortalidade que todos nós somos. Muito bem. A gente pode lembrar também de Jesus, né? Depois do terceiro dia, nós vamos até comemorar agora no domingo, né? A data de retorno dele do mundo espiritual. A igreja fala que ele ressuscitou, né? Seria o ato de voltar ao corpo, mas a gente sabe que não foi assim, que na verdade ele apenas se materializou. Como existem fenômenos de materialização de espíritos, que também é uma comprovação, né, da existência dos seres imortais. Aqui na nossa região e hoje na atualidade isso é muito raro de acontecer, né, Vicente? Aqui praticamente a gente desconhece esse fenômeno, mas já teve muito, até Belo Horizonte mesmo, onde o espírito se materializa e ele é tangível, ele é tocável, com a materialização, usando o ectoplasma de um médium doador, que também é uma raridade hoje em dia ter médiuns de doação de ectoplasma. Mas Jesus voltou no corpo perispiritual, né, materializado, e depois esse corpo se desfez e ele retornou à pátria espiritual. O próprio retorno do Cristo é uma prova da imortalidade da alma, né? Chegou uma pergunta aqui agora, a pessoa pergunta assim: é possível ter contato com os familiares que já partiram? Como estabelecer esse contato? Eles podem nos ouvir? E semana passada, eu imagino talvez a mesma pessoa, colocou assim: conseguimos nos comunicar com entes queridos quando se vão? Como? E como isso acontece? É possível sim, e nós fazemos isso constantemente, só que nós não percebemos, né? O fato de um ente querido ter partido dessa esfera carnal, não tira dele o amor, o elo, ou até mesmo o ódio, né, daqueles com quem a gente não tem muito amores. Então esse contato ele é permanente, ele não se esvai porque a pessoa morreu. Nós podemos, ao pensar, eles recebem nosso pensamento, porque lá no plano espiritual, nosso pensamento ele é plasmático, né? Então eles se conhecem. Quando a gente ora, essa vibração de amor, de afeto, de carinho, atinge, e para eles é como se fosse um bálsamo tranquilizante, né, nos momentos de sofrimento, porque não é porque morreu que deixou os problemas para trás, está tudo na mente, não é isso? Então eles recebem sim. E nós também, quando dormimos, nós saímos do corpo, nós nos desdobramos. O que é o desdobramento? É o ato de deixar o corpo em repouso, porque a matéria precisa de repouso, nós espíritos não. Então nós saímos do corpo físico e vamos para onde eu estou ligado, né? É o meu pensamento, o meu caráter, a minha moral é que determina onde eu vou estar durante o sono. E se eu estiver conectado a esses seres, nós com certeza os encontramos. E a gente bate altos papos, pode ter certeza, né? Só que ao retornar para o corpo físico, o nosso cérebro físico, que é justamente a máquina de bloqueio, às vezes nós conseguimos lembrar de flashes. E a gente entende como se fosse um sonho, né? Porque sonho é aquele momento onde eu estou começando a dormir, ou quando eu estou prestes a acordar. É onde a minha mente física ainda já está voltando ao trabalho, ou começa a se desligar, e começa a vir flashes do cotidiano. Flashes de coisas que aconteceram, de pensamentos. Eu estou conversando com o Vicente, de repente já não é o Vicente mais, é outra pessoa. Eu estou num lugar, de repente eu estou em outro lugar. Isso é sonho, é aquela coisa confusa. O desdobramento, ele traz uma história. Começo, meio e fim. É onde eu percebo que eu vi, que houve uma conversa, essa conversa teve um diálogo lógico, e depois houve uma separação ali por algum motivo, né, que interrompeu aquela conversa. Isso é desdobramento. Mas o cérebro físico interpreta isso como uma passagem, um sonho. Muitas das vezes a gente nem lembra, né? Mas toda noite você pode ter certeza que a gente encontra com seres queridos sim. E a oração constante é a melhor maneira de comunicar. E eles recebem. Lembrando que parente morto não é santo. Parente morto não faz milagre. Parente morto não está sentado à direita de Deus. Então eles não podem nos auxiliar. Então quando a gente fica lamentando porque foram, ou pedindo ajuda porque eles já estão do lado de lá, eles sofrem. Eles sofrem, porque eles sentem essa necessidade sua, mas eles não podem ajudar. Eles não têm condições ainda de ajudar.
Imagina nós, do lado de lá, e um parente querido, uma pessoa amada, rogando por um auxílio, por alguma coisa, e você não poder fazer. A gente se angustia, e eles também se angustiam. Então, quando vão, a gente tem que agradecer os momentos que tiveram com a gente, agradecer a Deus por ter conhecido aquela pessoa, estado com ela naquelas oportunidades, falar com ela que apesar da saudade e da tristeza da separação temporária, um dia a gente vai encontrar de novo, que eles devem seguir o caminho deles, que eles devem procurar também aprimorar-se mais no plano espiritual, para que eles possam estar preparados para uma futura reencarnação, talvez até no mesmo grupo familiar. Então a gente tem que passar pensamentos de gratidão, de amor, de paz. A saudade, ela existe, a dor da saudade ela não é ruim. Eu posso chorar? Chora até esgotar. Mas chora de saudade, não de lamento. Sabe, não de pesar. Ah, morreu, que desgraça, eu não devia ter ido. Por que você foi? Pelo amor de Deus. Dá um tempo para ele, troque de lugar. Imagina você nessa situação, ouvindo os seus amados fazer isso. Então vamos orar com gratidão. Falar com eles, olha, valeu enquanto você esteve aqui, muito obrigado, sabe? Você foi muito importante na minha vida, a saudade vai ser até um próximo reencontro, a gente vai estar sentindo essa saudade mesmo, mas toca a sua vida aí, eu vou tocar a minha de cá, se você puder me ajudar eu agradeço, mas se não puder está bem também, não precisa se preocupar não, que aqui eu não vou sozinho, é por aí, sabe? Vamos deixar as lamentações de lado e vamos ter só gratidão, sempre. Bom, eu tenho outra pergunta aqui. Boa noite. Eu gostaria de saber como fica a situação espiritual daqueles espíritos vitimados dos edifícios que desabaram na cidade do Rio de Janeiro. Onde estará a providência de Deus nesta hora? Ela estará no lugar, no momento exato em que ela estaria em qualquer das circunstâncias de sermos vitimados ou não, e vitimados aí entre aspas, porque muitas vezes nós só conseguimos perceber as coisas quando elas estão muito perto da gente, quando ela tem dimensões enormes, quando as coisas não têm uma dimensão muito grande, que a gente não consegue perceber a dimensão desta coisa, são os fatos que às vezes acontecem e nós não sabemos mensurar realmente a dimensão dos fatos, acusando às vezes a providência divina por ser o quê? Incompetente, incapaz, não misericordioso. Quem somos nós para julgarmos Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas. Deus não é luz, Deus não é força, Deus não é espírito, Deus não é nada que nós podemos conceber. Menos ainda a sua providência, através da solicitude que Ele tem para comigo, com todos vocês. A providência divina está aí agora, nesse momento em que você percebe um desabamento de um edifício, aonde vem vitimar pessoas. Aí você vai perguntar assim, mas onde estaria a justiça de Deus? Em tudo isso, em todas as partes do universo, em todos os fenômenos, a justiça divina está presente ali. Porque a maior demonstração da justiça de Deus para com seus filhos é justamente esse momento em que você acha que uma gravidade, um acidente que levou talvez dezenas de pessoas a um processo de desencarne, de morte, você não pode julgar que ali não existe a providência divina. Existe sim, porque tudo é providencial. Quando nós reencarnamos, meus amigos, quando nós planejamos a nossa reencarnação, nós escolhemos a natureza das provas, e não as provas em si. Escolhemos a natureza das provas, até a natureza do tipo de morte que nós haveremos de passarmos. Na verdade, não existe injustiçados, embora tantas injustiças, porque cada um de nós colhe aquilo que plantou. Paulo de Tarso aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, ele disse, Deus não se deixa escarnecer,
aquilo que o homem semeia, ceifará. Quer dizer, plantou, a colheita é sua. Então, a gente vai entender isso quando nós pegamos o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, e ali tem uma mensagem de Clélia Duplantier sobre as provações coletivas, na onde ela mostra que aqui na Terra, nós como ser, homem, nós como família, nós como nações, nós como continentes, nós nos comprometemos individualmente, grupalmente pela família e socialmente pela uma comunidade e até num continente. E isso, quando nós assumimos esse compromisso, o resgate que deverá vir para quitar realmente nós mesmos com as nossas atitudes, tem que ser também coletivo. Porque aquilo que foi causa, se foi coletivo, certamente o efeito será coletivo. E a reparação, que é justamente a providência divina, é aí que está a demonstração da providência divina. É você passar por um processo de morte, que todos nós passaremos, como eu já disse anteriormente aqui, morre o corpo, a alma não morre, o espírito é imortal. Certamente você vai poder passar por um processo expiatório, vivenciando, passando pelas situações que você levou tantos outros a passarem. Exemplo, em 1971, aquele circo pan-americano que pegou fogo lá na cidade de Rio de Janeiro, aquele circo, a gente vai encontrar a causa daquele acidente, que morreu 501 pessoas, lá no livro Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos, do irmão X, quando ele coloca no capítulo 6, que aquelas vítimas ali do circo, vítimas entre aspas, foram pessoas que lá, 30 anos antes de Cristo, Marco Aurélio, que era um governante da época, do Império Romano, ele manda matar mais de 1000 pessoas inocentes, crianças, velhos, quer dizer, jovens, ali numa arena. Ele mandou colocar betumen, quer dizer, petróleo daquela época, e botou fogo, e colocou essas pessoas dentro da arena, e soltou os cavalos. E os cavalos então pisoteou todo esse pessoal, matando eles queimados e todos pisoteados. As vítimas do incêndio do circo pan-americano no Niterói, Rio de Janeiro, também foram vitimadas pelo fogo, queimaram e foram pisoteadas. Então, nesse capítulo, o Humberto, irmão X, coloca, aí está a comprovação da misericórdia divina, aqueles que erraram lá atrás, vieram mais tarde reparar o mal que cometeram a outrens. Com isso, a gente passa a perceber que esse fenômeno lá no Rio de Janeiro, vocês podem observar que a cidade de Rio de Janeiro, nos últimos 2 meses, um mês atrás aí, a gente fica observando o que está acontecendo, né? Muita chuva, inundação por todos os lados, pessoas morrendo afogadas, deslizamento de terra. Agora vem edifícios desabarem. Isso quer dizer o seguinte, ali pessoas estão passando por um processo expiatório, passando por um tipo de morte que elas mesmas elegeram, elas mesmas escolheram em outras situações no passado. E que muitas vezes vem justamente para permitir a reparação, quer dizer, quitar consigo mesmo o débito que ficou consigo mesmo. Então, é aí que está a prova da misericórdia de Deus. Então, Deus está presente em todas as situações do dia a dia. Essa providência divina está nas coisas menores da natureza. Lá, na ameba, no átomo, no arcanjo, a providência divina funciona divinamente. Então, quem somos nós para julgarmos as atitudes de Deus? Tá? Nossa visão é uma visão canhestra, uma visão muito pequena, que não consegue perceber nada além da ponta do próprio nariz. Então, não vamos absolutamente criticar esses fatos, mas vamos ver nele essa presença da misericórdia divina, que não condena os seus filhos ao sofrimento eterno. As chamadas penas remissíveis,
que são aquelas penas que podem ser revertidas, são reversivas. Nós podemos mudar, não o passado, certo? Mas nós podemos mudar no presente o que ficou mal feito no passado. Porque o passado é intocável, é imexível. Agora, o presente, sim, eu posso não mexer no passado, mas eu posso fazer de novo. Se eu não posso voltar e fazer um novo começo, eu posso, a partir de então, fazer um novo fim. Então, a todo momento, é momento de podermos fazer de novo, recomeçarmos fazendo certo, a partir de então. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, a pessoa escreveu uma folha inteira. É assim, ó. Um casal que optou por não ter mais filhos, fazem até cirurgia para evitar. Então acontece o que nem a medicina explica ao certo, o que aconteceu. No caso de reencarnação, sabemos que a espiritualidade trabalha e planeja o reencarne desses espíritos, mesmo sabendo que os pais não vão levar adiante essa gravidez, acontecendo o aborto. Como explicar se o casal se preveniu para não ser pai e mãe? E, por outro lado, a espiritualidade trabalhou nessa reencarnação. É como se a espiritualidade forçasse a situação, e nesse caso, que há o aborto como para fazer. Como fazer para amenizar os danos? Onde fica o livre-arbítrio? Muito bem, agradeço a pergunta, ela é excelente, muito boa mesmo. Bom, primeira coisa que eu quero ver aqui é assim, ó, no caso da reencarnação, sabemos que a espiritualidade trabalha e planeja o reencarne desses espíritos. Sim, todos nós. Mesmo sabendo que os pais não vão levar adiante, mesmo sabendo não, existe a possibilidade. Né? Nós somos donos do livre-arbítrio, como você mesmo já citou aqui embaixo. Então nós somos donos do livre-arbítrio, nós podemos mudar de ideia. De repente, naquele momento em que a gravidez está ali, a mãe se torna terna, o pai se torna terno, e acaba querendo o filho e criando ele sim. Nós somos livres. Apesar de eu fazer um projeto, eu posso mudar esse projeto, sim. Se eu tomei a decisão de tirar o filho fora, eu estou cometendo um erro, porque eu estou matando um ser. Eu estou tirando a vida do meu irmão espiritual, que nessa encarnação vem como meu filho. Então eu estou causando um dano, eu estou plantando uma semente ruim, que no futuro eu vou ter que colher. Isso é fato. Né? Tudo que nós fazemos, nós temos que vivenciar esse ato depois, de alguma forma. Então, o livre-arbítrio, ele age a todo instante. Eu tenho o direito de não querer ser pai? Tenho. Eu tenho o direito de não querer ser mãe? Tenho. Se, mesmo com todas as prevenções, todas as situações, essa criatura ainda veio, gente, não precisa nem explicar que existe um motivo muito forte para essa criatura estar vindo. Concorda comigo? Para a espiritualidade forçar essa situação, eles não estão indo contra o seu livre-arbítrio. Eles estão a favor do seu projeto existencial que você fez antes de vir aqui. Existe um compromisso, um elo com essa criatura que estava reencarnando. Né? Eu lembrei aqui de uma história, eu não sei contar direito, vocês me perdoam, mas depois vocês vão lá no Pai dos Burros, o Google, e vai lá. Beethoven era o 11º filho de uma família de 10 pessoas com problemas, não sei se era psiquiátrico, físico, tanto é que depois ele desenvolveu a surdez. Né? Depois de 10 filhos problemáticos, deficientes, doentes, a mãe engravida do 11º. Não seria uma coisa natural a pessoa pensar assim, não vou deixar vir não, porque é mais um para sofrer no mundo. Né? Se ela aborta, Beethoven não estaria aqui no mundo. Ele foi o 11º filho de uma família de deficientes. Tanto é que ele também, no passar da sua vida, ele desenvolveu a surdez. Né? E morreu surdo. Olha o trabalho de Beethoven. Olha o ser Beethoven. Quem somos nós para julgar esse espírito que chega hoje na minha casa? Quem somos nós? Quem somos nós para dizer não à vontade da criação?
para definir. Eu posso lesar todo o meu aparelho criador, as minhas genitálias, né, as coisas ali, por causa disso. Numa próxima vida eu posso vir estéril, posso vir como doença, uma deficiência. Porque a natureza segue seu curso. A natureza segue seu curso. E toda vez que eu vou contra o que é natural, eu me leso. Eu estou me lesando. Beber é natural? Fumar é natural? Usar droga é natural? Pensar mal do meu semelhante é natural? Fazer o mal a alguém é natural? Tudo que não é benéfico não é natural. Por isso que nós temos o Evangelho do Cristo. É o caminho. É o que você deve fazer para ser feliz, é o que você deve fazer para ascender a sua divindade. Mas quando a gente não aceita, você é livre, sim, você tem todo o direito de dizer não. Por que eu vou abortar? Não, mas eu não quero e eu engravidei. Eu não quero, meu marido não quer, mas é para você ver. Com toda a prevenção, ainda a criança veio. Por obrigação moral, você é pai e mãe. Você deveria dar o melhor. Mas se não quer, dá para adoção. Dá para uma família que queira muito e não consegue ter. Mas matar. Espera aí, gente. Tirar uma vida. Alguém consegue olhar para uma criança recém-nascida, e eu vi que nós temos uma ali no colo de uma amiga nossa, já foi lá para dentro, e não ter ternura por ela? Não dá vontade de morder, de abraçar, de apertar? Gente, você está matando isso. Pensa na imagem de um bebezinho, todo frágil, todo dependente. E a doutrina espírita fala que o espírito se liga ao corpo reencarnante. O reencarnante ao corpo físico, no momento da concepção. Na hora que o espermatozoidezinho ele, entrou no óvulo. O espírito já está vibracionalmente conectado ali. Já existe um ser imortal conectado àquele corpo em formação. Então, em qualquer momento da gestação, há vida. Há um ser. Nós não somos donos desse ser. Ah, o corpo é meu. O corpo é seu. Mas o que está lá dentro foi uma consequência do seu ato. E ele já não é seu. Ele tem um dono. Ele tem um dono reencarnante ali dentro. Você não tem o direito de tirar essa vida. Nós não temos direito de tirar a vida nem dos animais. Quanto mais de um ser. Um ser humano. Semelhante a nós. Então, isso aqui não está indo contra o livre-arbítrio. Está indo a favor do projeto existencial que nós assumimos antes de reencarnar. Está dentro da minha programação. Eu sou livre para mudar? Sempre. Mas você é responsável pelo ato. Você é o responsável pelo ato. Como Vicente bem disse, não existe acidentes na existência. Não existe acidentes na lei divina. Não existe. Ao contrário, eu tenho uma irmã, ela casou e ela era doida para ser mãe. 3 anos de casamento, nem sinal. O marido fez exame, ela foi fazer o exame, o médico falou, você tem um defeito no útero aí, você não vai poder ter filho, não. Nós vamos fazer um tratamento com você, para a gente ver o que vai acontecer. E foi fazendo tratamento. E ela naquele estresse, naquele nervo e tal, e fazia tratamento, até que um dia o ginecologista falou assim, ó, infelizmente você nunca vai poder ser mãe. Aí ela falou, já que eu nunca vou poder ser mãe, ela acalmou. 6 meses depois ela estava grávida. Aí veio minha sobrinha, Bárbara. Bom, aí o médico falou, ó, foi milagre. Acabou, seu útero agora não suporta outra gravidez. No ano seguinte tinha mais um. Aí meu cunhado foi lá e fez vasectomia, né? Não podia de jeito nenhum, mas veio. Graças a Deus, são duas, não é porque é meu sobrinho não, gente, mas são 2 criaturas maravilhosas. Graças a Deus vieram para a gente. Então, vale a pena. Lembre, a responsabilidade é nossa. E no mundo que nós estamos vivendo, nós sabemos muito bem prevenir. Só não previne quem não quer, não é verdade?
Principalmente também pelas doenças, né, gente? Vamos criar juízo. Quando o pacote do Sedex é seu, está no teu endereço, ele chega na sua porta. Na caixeta de papelão, embrulhado no jornal, na caçamba de lixo, na lagoa, mas chega. Providência divina, ainda funcionando. Até nesse ponto a providência divina funciona divinamente. Porque é a misericórdia de Deus permitindo que você receba aquele que você mesmo, em outros momentos, em outras existências, foi motivo de desviar o da cena do bem, do amor, da caridade. E agora vem por dádiva mesmo divina. São as dádivas do céu. Ele vem. Porque eu pergunto a vocês, como é que vocês pretendem voltar aqui numa outra existência, pela reencarnação? Às vezes o nosso egoísmo, o tamanho é, porque a taxa de natalidade hoje é 1,7. Não dá nem 2 filhos para o casal, é um só. Aí quem tem um não tem nenhum. Quem tem 2 tem um. Aí precisa pensar um pouco nisso. Esse egoísmo ferrenho nosso, às vezes, impossibilitando que nós possamos procriar, porque é uma lei natural a procriação. Evitando para proteger o corpo, dizendo que não tem condição financeira para dar de comida e bebida e roupa e escola aos filhos, não justifica. Absolutamente que não. Então, Madre Teresa de Calcutá, aquele anjo, disse o seguinte: a maior crueldade que o homem pode cometer na face da terra é o aborto. E ela fala assim, não os mate, deixa eles nascerem e dê eles para mim. Dê eles para mim, porque eu vou criá-los e projetá-los na vida como homens de bem. Só que hoje já não dá mais. Porque Madre Teresa de Calcutá, ao falecer, dizia que ela chegou lá no céu. Brincadeira, hein? E São Pedro falou assim, que é isso, companheira? Pode voltar. Pode voltar como? Aqui em cima não tem favela. Aí você passa a observar essa criatura que dá lições, não é espírita, mas é espiritualista, é cristã, que mostra o valor da vida. Porque aqui no Livro dos Espíritos está perguntando, na pergunta 880, qual o primeiro de todos os direitos dos homens? O de viver. Ninguém tem o direito de atentar contra a vida do outro, nem ameaçar a sua tranquilidade. Então vejamos nós que a resposta que ele deu ali é de fundamental importância para reforçar de que nós temos que dar valor à vida. A vida é o maior dom que Deus nos concedeu a cada um de nós. Jesus, através do apóstolo João, no capítulo 8, ele fala o seguinte: eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida, e a têm em abundância. E nós, na verdade, não estamos aqui dando valor real à própria vida. Quando aqui tem uma pergunta, é oportuno: como ajudar uma pessoa que pensa em suicídio e não acredita em Deus e não tem religião? Aí está complicado. Não tem religião, tudo bem. Não acredita em Deus, que vazio existencial. Você sabia que uma das causas maiores em nós do suicídio é o materialismo exacerbado? É o materialismo exacerbado. Que a maior causa do suicídio é o vazio existencial. Não tem noção, consciência de onde veio, por que está aqui, por que sofre e para onde vai quando daqui partir. Então, o suicídio, às vezes, é oriundo dessas situações de um materialismo que toma conta da gente, que só vê a vida presente materialmente falando,
que não tem noção da pré-existência nem da pós-existência. Não acredita em Deus, fica tudo mais difícil. Tem pessoas que até falam assim, graças a Deus que eu não acredito em Deus. De tamanha eloquência do orgulho. O que fazer? Muita oração a favor dessa criatura. Porque água mole em pedra dura, bate até que fura. A oração é justamente aquela irradiação eletromagnética que você envia àquela pessoa, e a oração vai tocando nela, levemente, homeopaticamente, vai ajudando a abrir as suas entranhas, o seu entendimento, a sua compreensão, despertando a sua consciência para a responsabilidade da vida. Pedir ao amigo espiritual que ajude nesse presente momento. Porque se uma pessoa é refratária à religião, a buscar qualquer ajuda, ela está dificultando para ela mesma todas as possibilidades. Então, mas ainda vale a pena tentar. Não perdemos a coragem, o ânimo de poder ajudar essa pessoa. Converse muito com ela. Envolve essa pessoa numa amizade muito profunda e buscando a elevação da sua autoestima, que às vezes está muito lá embaixo, perdendo o gosto pela vida, que o que mais acarreta ao autoextermínio, ao suicídio, é o desgosto pela vida. Essa é a maior causa dos suicídios. Então, muita oração por ela. Traz o nome dela aqui para essa casa, pede aqui para que a casa, através das suas reuniões de vibrações, possa irradiar a favor dela. Certamente vai poder ajudar. É isso aí, Vicente. A pergunta que nos chega aqui. Os espíritos escutam nossos pensamentos, como, por exemplo, falar uma coisa mentalmente para um espírito em específico. Sim, eu até falei, o pensamento ele é plasmático. Tudo que a gente pensa é como se tivesse uma telinha mental no mundo espiritual. Não os espíritos muito inferiores, mas os espíritos mais superiores, eles conseguem ver o nosso pensamento, eles conseguem enxergar o nosso pensamento. Porque tudo que nós pensamos, ele é plasmado. Vira como uma telinha, assim, eles enxergam. Por isso é que nós nunca estamos sozinhos. Então, em pensamento, eu posso orar, eu posso desejar, porque nós emitimos ondas de energia. E eles conseguem sim sentir e observar tudo isso, tá ok? Acho que essa pergunta é só isso mesmo, Vicente, pode ir. Bom, tem uma pergunta aqui que deve ser a mesma pessoa que fez a pergunta sobre a questão do suicídio. Devo procurar ajuda psicológica ao médico? Ou só a oração vai me salvar? Olha, a gente sempre recomenda aqui que, diante de um quadro patológico, seja ele de fundo emocional ou não, a primeira atitude nossa é o médico. A primeira atitude é médico. Uma ajuda psiquiátrica, psicológica, concomitantemente, ajuda espiritual. Então, veja bem que nós não estamos nem enfatizando uma ou a outra coisa. Estamos enfatizando as possibilidades. Porque tem gente que basta vir à casa espírita, não. Vir à casa espírita é uma opção que você faz na tentativa de buscar algo que possa encontrar soluções, orientações para que você encontre soluções. Porque as soluções estão dentro da gente. Ela nunca esteve fora da gente. As soluções de vocês não estão aqui nessa casa. Ela não está em mim. Ela não está no Márcio. Ela não está em nós. Ela está dentro de vocês. Agora, mediante a busca aqui da casa espírita, da orientação, do atendimento fraterno, do acolhimento fraterno, das palestras, das orientações espirituais, ajuda a gente a entender, a compreender como buscar essas soluções. Então, busque um médico, sim. De repente, está precisando de um acompanhamento médico. Quem sabe o quadro é muito mais grave. Um acompanhamento psiquiátrico. Nós jamais desprezamos os médicos. Nós jamais. Os médicos têm o seu papel importante na Terra, o psiquiatra, o psicólogo, o psicoterapeuta.
todos os recursos alternativos funcionam também. Então, busque tudo. E se depois você não encontrar soluções, apesar de tentar tudo, resta uma solução. Joana de Anjos comenta: depois de tentar buscar todas as soluções e não as tiverem, tente o amor. Tente o amor. Porque o amor, ele é a solução de todos os nossos problemas. Aliás, os nossos problemas é justamente a ausência de amor. Porque amor é lei, é cumprimento da lei, a lei maior. Então, por isso que, aqui neste caso aqui, eu recomendo sim, vai buscar ajuda médica, do psiquiatra, do psicólogo, a ajuda que for necessária. Porque, olha gente, um suicídio, um autoextermínio é muito grave. É muito grave. A vida é muito valiosa. Uma outra existência, não sabemos quando a teremos a oportunidade. Então, se valora muito a vida. Por isso que é preciso buscar sim. Vem aqui nessa casa, vem, recebe os passes, leva água frutificada, vai na orientação fraterna ali, atendimento fraterno, busque tudo. Mas não esqueça que depois de tentar tudo, a solução ainda resta. É porque está dentro de você. Agora, nós aqui fora podemos auxiliar vocês a reencontrar as soluções às dificuldades que vocês vivem. Porque nós também padecemos também com dificuldades. Também temos condições de termos problemas também difíceis, que estamos aqui também buscando soluções. Eu falo para vocês, a doutrina espírita, ela tem respostas para todas as dúvidas. Eu estou sendo até audacioso aqui agora, porque eu estou falando por mim. Porque todas as dúvidas que eu tenho, eu encontro a solução na doutrina. Então, sugiro a vocês buscar na doutrina espírita. Muito bem. Voltando só na questão anterior a essa, que o Vicente respondeu, falando sobre acreditar em Deus, eu tenho comigo um pensamento que muitos dos que se dizem ateus é porque não conheceram um Deus verdadeiro. Quando a gente é apresentado a um Deus que só me dá uma vida, do útero ao túmulo, e coloca tantas injustiças e diferenças no mundo, uns com tantos, outros com tão poucos, uns tão bonitos, outros tão deficientes e feios, né? Uns tão pobres, e as diferenças são tão grandes e as oportunidades são tão diferentes, que a gente pensa assim, poxa, se ele é pai de todos e amor pleno, como é que eles... Por que diferente? Por que uns têm tantos e outros não têm nada? Como é que eu vou acreditar num ser que me ama se ele me fez diferente do meu irmão? Se ele me trata de modo diferente, se ele me dá oportunidades diferentes? Então o pensamento materialista começa a se fundir isso. Quer saber de uma coisa? Não existe nada. Nós somos um acidente químico e morreu, acabou mesmo. Vai apodrecer ali e não tem mais nada depois da morte. Porque não existe um ser superior a esse. Mas quando você entra na reencarnação, que não é uma ideia espírita, é uma ideia milenar, uma ideia desde que o homem é homem, que existe esse conhecimento de que a vida é só uma etapa na imortalidade, e que nós somos imortais, e que eu já existia e continuarei existindo, que a vida física nada mais é do que uma oportunidade de eu revivenciar os meus defeitos, os meus erros, para que eu possa me melhorar gradativamente, paulatinamente, devagar, de acordo com as minhas condições e com o meu conhecimento. E que eu possa acelerar esse processo ou estacioná-lo, dependendo da minha reação, do meu livre-arbítrio. E que tudo tem sequência, e que todos nós voltaremos para junto desse Pai de amor. A coisa começa a tomar uma forma, e eu começo a ver um Deus justo, um Deus bom. Então, muitos, eu te garanto para vocês, que são materialistas e não acreditam nessa imagem desse Pai de amor, que Ele é real em nossas vidas, pode ter certeza, e nós somos muito amados, é porque ainda não conheceram um Deus que deu a imortalidade. Tá? Tem uma pergunta aqui, eu tenho 4 minutinhos, você não vai responder mais não. Boa noite. Qual a diferença entre espíritos e fantasma? Casa mal assombrada existe? Na verdade, os espíritos são os fantasmas, né? É a mesma coisa.
o fantasma em si, eu vou entender dessa forma aqui a pergunta, é aquele que fica em determinado local, né, e aparece, cria alguns fenômenos físicos e tal. Esses fenômenos físicos existem? Com raridade, sim, existem. Quando há um doador. Para que haja o efeito físico, tem que ter um médium de doação de ectoplasma. Sem ele não acontece. Tá? Normalmente, não estou generalizando, são meninas entrando na puberdade. Quando os hormônios começam ali a fomentar o corpo, as mudanças químicas ocorrentes, elas doam muita energia e se uma delas é doadora de ectoplasma ou tem essa facilidade de doação, os espíritos usam esse ectoplasma para causar os efeitos físicos, batidas, objetos que caem, né? Aquela coisa de sair trevando assim também é muito difícil, gente. Então, assim, acontece nessa parte da infância. Normalmente, depois que elas já começam a amadurecer, isso vai acabando e some. Então, existem espíritos apegados às coisas materiais? Existem. Eu estava até conversando com a nossa amiga Mariana vindo para cá, a gente estava falando disso. Né? Existem espíritos apegados às coisas deles, à matéria, à casa, ao lar. Então, quando eles morrem, muitos deles nem percebem que morreu e continuam ali, achando que a casa é deles. E vai entrando pessoa, eles vão querendo pôr a pessoa para fora, mas a pessoa não vê e tal. De repente, aparece uma criatura ali, doadora de ectoplasma, eles vão usar para fazer. O Vicente está me dando uma ajuda aqui universitária. Capítulo 9 do livro dos médiuns, dos lugares assombrados. Aqui, ó, dica do Vicente. Tá? Livro dos médiuns, capítulo 9, fala sobre isso. Tá? Então, existe com raridade, mas existe sim. Aqui em Divinópolis mesmo, lá na década de 1950, por aí, ali onde é aquele edifício Bandeirantes, na esquina da 1º de junho com Goiás, tinha uma casa lá que as pedras voavam da rua e atingiam o telhado constantemente. Todo mundo que passava via, saindo do nada. Pedras sendo tiradas lá. Isso aconteceu durante um grande período aqui em Divinópolis. É raro, mas acontece. Tá? Mas não é nada que a gente vai achar que é fim do mundo, não, que uma boa oração, um bom culto no lar, um bom bate-papo com essas criaturas, trazendo para a casa espírita, para que a gente receba essas criaturas sofredoras aqui e consiga conversar com elas, a gente consegue arrumar isso aí, tá? Nada é impossível. Infelizmente acabou. Eu agradeço a vocês a paciência. Daqui a pouquinho, daqui 10 minutinhos, tem a palestra com o nosso amigo Vicente. Eu desejo a vocês todos uma boa palestra, um bom retorno aos lares. Tá ok? Muito obrigado. Obrigado aos internautas.